Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Eventos Finais. Hoje o capítulo 16, o fim do tempo da graça. Nós estamos cada vez mais nos encaminhando para o fim do livro. E quero neste momento pedir a você, mais uma vez, que ore comigo, para que possamos assim pedir a orientação do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, agradecidos estamos porque o Senhor tem estado conosco durante todos esses estudos. Por favor, permaneça conosco, nós precisamos ainda de Ti para compreender mais assuntos a respeito de todas as coisas que antecedem o tempo do fim. Permaneça também no coração daquele que ouviu essa palavra, mas que no meio do caminho desistiu de ouvir. Que o Senhor toque o coração dessa pessoa para que ela possa voltar a estudar, voltar à sua palavra, dar atenção aos teus ensinos. Esteja conosco mais um dia, em mais um estudo. É tudo que nós te pedimos por amor a Jesus. Amém. O fim do tempo da graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Amós, o capítulo 8, o verso 10 ao 12, que diz assim: Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. É nesse momento, então, o tempo da graça tendo terminado, as pessoas correrão de um lado para o outro, tentando achar a palavra de Deus, mas não mais a encontrarão. Também quero ler com você um trecho da Bíblia que nós também já vimos no nosso estudo anterior. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 22, o verso 11, que diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vimos aqui então que quando chegar esse tempo, o tempo do fim da graça de Deus, não mais terá a oportunidade de ser ouvida a palavra de Deus e aceita, pois ela já tinha sido antes rejeitada, e se ela tinha sido antes aceita, assim permanecerá. Aquele que também é injusto e continuou na prática da injustiça, vai continuar na injustiça. Aquele que era justo e continuou na prática da justiça, assim permanecerá. Olha o que diz aqui o livro. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não revelou em que momento essa mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos, porém, não busquemos saber aquilo que não foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Um verso da Bíblia que diz exatamente isso, que as coisas reveladas são para nós, é Deuteronômio, capítulo 29 e também o verso 29. Chegam cartas para mim, diz a que é profetisa do Senhor, perguntando se tem algum esclarecimento especial quando ao fim do tempo da graça, e respondo que tenho apenas essa mensagem para dar agora, que é hora de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e quando ninguém mais pode trabalhar. João 9, verso 4. Imposição da lei dominical antes do fim do tempo da graça. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça. Pois isso será o que? Grande prova. Nós já estudamos sobre isso nos nossos estudos anteriores. E aqui também diz que por esta imagem da besta será decidido o destino eterno de cada uma das pessoas, porque elas farão as suas escolhas.
O que é a imagem da besta e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e uma imagem, a primeira besta. É também chamada a imagem da besta. Para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. E aí nós sabemos que a imposição do domingo, a união com a igreja e o Estado, impondo um decreto para que todos guardem esse dia. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos, costumes pagãos, ou seja, coisas que são de homens e que não estão escritas na palavra de Deus, perdeu o espírito e também perdeu o quê? O poder de Deus, para que pudesse governar o quê? A consciência do povo. Ela então procurou um poder secular, foi se afastando cada vez mais da palavra de Deus. Disso resultou o quê? O papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição chamada de heresia. A fim de os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto de dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Agora, um ponto mais interessante aqui, ó. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata. Não é aquele protestantismo que se levantou na Idade Média, aquele protestantismo em que as pessoas queriam ali traduzir a Bíblia, falar da palavra de Deus e era o que? Negado, não era permitido. Esse protestantismo apóstata é esse protestantismo que nós vemos hoje, que não segue nada realmente da palavra de Deus, que não se importa em estudar muito a palavra de Deus, lê um versinho ali, outro aqui, e só se preocupa em ganhar dinheiro, em fazer com que as pessoas pensem que tudo é bênção, paz e prosperidade, enquanto que a palavra de Deus nos mostra que não é assim e não será assim. Aqui também fala que essas igrejas apóstatas, elas vão se unir e vão buscar o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. O fim do tempo da graça após o selamento, pouco antes de nós entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então, ela diz que vê os 4 anjos deixarem de segurar os 4 cantos da terra, os 4 ventos, e vi ali fomes, epidemias, espada e nação se levantando contra a nação e o mundo inteiro em confusão. O que nós vemos aqui? Fomes já existe há muito tempo, guerras também e epidemias. Veja um outro ponto, nação contra nação. Tudo isso nós já estamos vendo acontecendo. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro do céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra. Ele informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Selamento na testa, mas não algo visível que todos poderão ver. Somente Deus saberá. E diz aqui, então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantar as suas mãos e com grande voz dizer, está feito. Isso também está no livro Primeiros, escrito na página 279. Vamos ler aqui onde está isso, em Apocalipse, o capítulo 8. Eu quero que você leia juntamente comigo, Apocalipse capítulo 8, o verso 1 ao 5. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre diante do trono, ao altar de ouro que se acha ali diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Veja que maravilhoso. Aqui está falando justamente desse momento em que Cristo lança o incensário. Ele agora não mais está expiando os pecados da humanidade. Ele não mais está ali no santuário, no santíssimo lugar. Ele deixa este lugar. Ele lança um incensário, porque agora terminou a sua obra de investigação, de trabalhar ali no juízo, vendo caso a caso de cada uma das pessoas da humanidade. E aí entra aquele verso de Apocalipse 22, o verso 11, que relata: continue injusto na injustiça e o justiça praticar a justiça. Aqui também fala que os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam selados na testa. Então as potências do mundo reunirão forças para a última grande batalha. E um ponto destacável aqui é que começa esse juízo por onde? Pela casa de Deus. Veja aqui comigo, 1 Pedro, o capítulo 4, o verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja. E se você também tiver um interesse, leia o capítulo de Ezequiel 8 e também o capítulo 9. Ali vai tratar justamente do juízo de Deus sobre a casa dele, que começa pela casa dele. E ali você vai ver que tinha um homem com um tinteiro e homens ali com espadas destruidoras em sua mão. Leia esse capítulo, é muito interessante. Capítulos 8 e 9 do livro de Ezequiel. Então vimos aqui que o juízo começa pela casa de Deus. Em eventos sinais, que nós já estudamos o capítulo 12, eu quero que você leia comigo na página 112, em alguns está na página 182, diz assim: os descuidados, os indiferentes, que não se uniram com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para lutar por elas e se angustiar com perseverança, não alcançarão e serão deixados aqui para trás em trevas. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na última hora, na hora 10ª. É isso que ocorrerá com aqueles que não aceitarem a voz de Deus e com aqueles que aceitarem. Então, termina o selamento, começa a cair os juízos, começam a cair as pragas. Olha o que diz aqui: repentina e inesperada. Quando Jesus deixa de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. Virá de repente sobre todos os que não se purificaram totalmente pela obediência à verdade, serão encontrados dormindo. E aí nós lembramos de que texto da Bíblia? Mateus capítulo 25, sobre as virgens. Elas estarão dormindo, mas a diferença é que as nécias, elas, além de estarem dormindo, elas não têm um preparo especial, elas não têm um azeite. Veja aqui que é isso que acontece nesse momento. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina, inesperada, ninguém estará esperando. Numa ocasião em que menos esperarmos, mas podemos ter um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Quem terá um registro limpo no céu? Aquele que pratica a justiça, aquele que vive pela verdade, aquele que está fazendo como nos estudos anteriores, como os discípulos fizeram para receber a chuva serôdia, se arrependendo dos seus pecados, cantando louvores a Deus, orando, se preparando. Esses sim não terão que temer. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Mas você pode fechar essa porta antes mesmo dela ser fechada por Deus. Sabe por quê? Se você
hoje que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que tem inúmeros livros, que mesmo que você não tenha dinheiro para comprar, você tem o acesso total à internet, a livros do Espírito de Profecia, a Bíblia, no seu celular, no seu computador, em PDF. Você então tem o conhecimento em suas mãos. Você que rejeita essa palavra, ou que muitas vezes, quando ouve alguém pregando, tentando falar para você dessa palavra, você fala, nem me fala isso porque eu não quero nem saber. Lembra que no nosso estudo da sacudidura, já foi relatado que aquele que fala isso é a pessoa que realmente já se encontra perdida, a pessoa que rejeita a verdade. Olha aqui. Continuou em sua vida de descuido, de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente, assim diz o Salvador, será também na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu lá antes do dilúvio? Não é tentando pregar a aquelas pessoas, falar a verdade para elas, para que elas mudassem a vida. O que elas fizeram? Elas zombavam de Noé, elas tiravam sarro, elas viviam ainda nos descuidados da vida, viviam nos seus prazeres e não se importavam com o juízo iminente que estava chegando. A história de Noé é um exemplo fatídico para nós, é um exemplo claro. Olha só o que diz aqui, enquanto o homem de negócios está absorto em buscar lucros, enquanto o amigo dos prazeres procura sua satisfação, enquanto a escrava da moda está se preocupando com os seus adornos, pode ser que naquela hora o juízo de toda a terra seja pronunciado, pesado foste na balança e achado em falta. Daniel, capítulo 5, verso 27. A atividade humana depois do tempo da graça, né? Do fim do tempo da graça. Aqui diz que as pessoas continuarão com as suas atividades, parece que tudo estará normal. E estará mesmo, tudo estará normal, ninguém vai perceber que a porta da graça se fechou, porque ninguém sabe o dia, não sabe a hora. Só saberá quando as pragas começarem a cair, nós teremos a certeza que acabou a oportunidade para toda a humanidade, não só para a casa de Deus, mas também para as pessoas lá fora. Olha o que diz, justos e ímpios estarão vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando, construindo, comendo, bebendo, todos inconscientes que a decisão final e irrevogável foi pronunciada lá no santuário celestial. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus será retirado e o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus desígnios maldosos terá a semelhança para com Deus. E aqui entra a parábola, né, do joio e do trigo, Mateus 13, do verso 24 ao 30, que diz assim, o trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita, lembra? Só que os deveres de cada um, a luz que cada um recebeu e aceitou é que vai fazer diferença na sua vida. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo que o aguarda estarão empenhados em negócios. Uns estarão plantando no campo, outros ceifando, colhendo e outros ainda moendo no moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam. O ceticismo, que é chamado de ciência, tem minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. As pessoas, no mais só, lembra na sacudidura que as pessoas, elas descreem do espírito de profecia? No mais só descrerão dos escritos da profetisa, porque para mim, espírito de profecia é toda inspiração divina. É tanto os escritos da profetisa quanto os escritos dos profetas do passado que estão na Bíblia. Então as pessoas vão deixar de crer também na Bíblia. Eus e fábulas serão cada vez mais aceitos. E aí, o caminho da transigência pessoal. E não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Dizem, o dia de amanhã será como este. E ainda muito mais abundante. Parece o povo de Israel do passado, né? O Senhor não está olhando, lembra de Jeremias? O Senhor não está olhando, as pessoas falavam para Jeremias. O Senhor não está preocupado conosco, o Senhor não está vendo, o Senhor vai demorar ainda. Quando os que dizem ser povo de Deus passarem a se unir com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles aproveitando os prazeres proibidos, quando a ostentação do mundo se tornar a ostentação da igreja,
Quando os sinos, para o quê? Os casamentos, aqui está falando, estiverem tocando e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como nos céus brilha o relâmpago, virá o fim de suas ilusões e falsas expectativas. Em um momento inesperado, lembra de Ló? Quando Ló foi advertido e os membros da sua família sobre a destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às palavras e consideraram os anjos de Deus como fanáticos. Olha só, Ló também foi advertido e Ló foi o único que aceitou. E quando ele vai falar ali para os membros da família dele, eles o consideraram o quê? Um louco, um fanático. E a destruição os encontrou desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Fazendeiros, comerciantes, advogados, empreendedores estarão completamente absortos nos seus negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, fazendeiros, negociantes, advogados, grandes e pretensos homens bons exclamarem paz e segurança, virá repentina destruição. Lucas relatou a palavra de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço, em Lucas 21, o verso 34. Olha aqui, líderes religiosos estarão cheios de otimismo quando a racionalidade da filosofia tiver banido o temor dos juízos de Deus. Lembra que no nosso estudo anteriores nós tratamos a respeito dessa ciência, a ciência da filosofia, da sociologia, enfim, essas ciências humanas que não são exatas e vivem sempre em constante mudança e trazendo coisas que vêm negligenciando a palavra de Deus, vêm negando a palavra de Deus. Nós vimos aqui, olha o que está falando, que ela vai banir o temor do juízo de Deus, ou seja, vai tirar das pessoas o temor a Deus, vai tirar das pessoas o prazer em estudar a palavra de Deus. Olha aqui o que diz. Então isso vai se tornar uma rotina e as pessoas vão estar fazendo tudo o que elas fazem hoje, negociando, banqueteando, plantando, construindo, divertindo-se e rejeitando a palavra de Deus, zombando dos mensageiros. O que acontece hoje, as pessoas, quando nós estamos falando sobre essa mensagem tão triste, sobre essa mensagem tão poderosa e ao mesmo tempo essa mensagem que é para o nosso arrependimento, as pessoas riem enquanto nós estamos nos púlpitos, enquanto estamos aqui gravando esses vídeos para que as pessoas possam ser advertidas, para que elas possam se voltar à palavra de Deus. Muitas pessoas estão rindo da nossa cara, achando que estamos lunáticos como Ló, loucos como Noé, que realmente nós estamos vivendo num mundo que não existe. E aí vem o quê? Súbita destruição, e eles não escaparão. Não importa a época, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. E quando a vida prosseguir em sua rotina, as pessoas continuarão absortas nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho. Os líderes religiosos enaltecerem o progresso do mundo e o povo estiver embalado em uma falsa segurança. Então, como um ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição. A quem? Aos descuidados, aos ímpios, e de nenhum modo escaparão. Essências do capítulo 5, do verso 3 ao 5. E no grande conflito, página 38. Satanás deduzirá que terminou o tempo da graça. Olha só, ele vai saber que terminou o tempo da graça. Por quê? Satanás, nesse tempo de angústia, ele vai instigar os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-lo. Mas ele não saberá que foi escrito perdão ao lado dos nomes deles nos livros do céu, ou seja, do lado de quem? Do povo de Deus. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó e instigará os ímpios a destruir o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que os santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados. Então, nesse momento que, como ele tem esse acesso a essa parte que a gente não vê, essa parte invisível, ele vai ver que ao lado do povo santo de Deus, os salvos, estarão os anjos. Então ele vai deduzir nesse momento que essas pessoas estão salvas e que os seus pecados foram perdoados. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Ele só deduz, ele não sabe. Fome da palavra. Os que agora não valorizam, não estudam, não honram a palavra de Deus proferida por seus servos, terão motivo para lamentar amargamente o seu futuro. Então, que momento que as pessoas vão se lamentar?
porque elas não quiseram ouvir a verdade, porque elas zombaram, porque elas tiraram sarro, porque elas não quiseram estudar, porque elas tinham aí nas suas mãos, aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, tudo para ler em PDF, de graça, não precisava nem comprar, de graça, livre, com livre acesso. Elas não valorizaram, elas não estudaram, elas não honraram a palavra de Deus, aquilo que elas sabiam que era certo, achavam que não necessariamente precisavam daquilo para ganhar a salvação. Achavam que aquilo era só um ponto de salvação. E agora, nesse momento, essas pessoas se lamentarão amargamente. Mas com a porta da graça fechada, Deus não poderá fazer mais nada. Não poderá ser feito mais nada, porque continua a injustiça, o injusto na sua injustiça. A injustiça vai continuar na vida dessa pessoa. Olha o que diz: as terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezam a palavra de Deus, os que tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Lembra do nosso verso que nós lemos lá no começo? Amós 8:12. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado o seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo descrente, que terá sido dada sua última e solene advertência. Com depressa, casas, terra, dinheiros que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados serão dados em troca de alguma consolação pelos que dizem crer na verdade, mas não viveram de acordo com ela. Crer na verdade não significa viver de acordo com ela. Você precisa, além de crer, viver. Para que seja explicado o caminho da salvação e para ouvir uma palavra de esperança. Nesse momento eles querem ouvir. Eles querem ouvir o caminho da salvação. Eles querem ouvir como eles fazem para chegar a esse caminho. Eles querem ouvir alguma esperança. Eles querem uma oração, uma exortação. Mas não. Eles continuarão sentindo sede e fome da palavra de Deus. Porque esta, depois do tempo da graça, do fechamento dessa porta, jamais será saciada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Seus casos estarão decididos e resolvidos para sempre. Será um momento espantoso e terrível. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, verso 1. A fortaleza em que o Senhor esconde todos os que têm amado e obedecido seus mandamentos. Nesse momento, a condição dos justos será realmente invejável. Depois de terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor, porque não terá mais como interceder por essas pessoas, não terá como mais pedir, porque o tempo de intercessão, o tempo de arrependimento, o tempo de perdão cessou, está feito. Não tem mais o que fazer por essas pessoas. E aí, diz aqui, o caráter não pode ser transferido. O caráter não pode ser transferido. Olha o que diz. O que importa aqui é que nós devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Era isso que essas pessoas ímpias, elas deviam ter feito para continuarem caminhando ao lado de Cristo. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer a completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo, estando duas no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mateus 24, 41 e 40. Aqui não está falando sobre arrebatamento, porque lá em Atos 1, no verso 11, fala aqui, da mesma forma que os discípulos tinham visto Jesus subindo aos céus, ele também voltará para buscar os seus. Ninguém mais vai para o céu assim. Ninguém vai ser arrebatado para ser levado ao céu. Todos serão levados ao céu juntamente quando Cristo aparecer nas nuvens. E olha só, os justos e ímpios estarão juntos no trabalho da vida,
mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são obedientes, quem respeitam e amam os seus mandamentos. Morrer é algo solene, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e todo ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A vinda de Cristo não muda o nosso caráter. Olha o que está escrito aqui. Apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Quando o Senhor vier nas nuvens do céu, Ele não vai vir para mudar o meu e o seu caráter. Ele não vai vir para mudar aquilo que você devia ter mudado enquanto houve tempo de graça e você não mudou. Seja a sua vestimenta, seja a sua alimentação, seja a sua forma de viver, seja as suas palavras. Deus não vai poder mudar isso em você. Você que terá que mudar antes que esse tempo de graça termine. E uma prova de que ele vai voltar nos céus, olha aqui, Atos capítulo 1, verso 11. E disseram, varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. É assim que ele virá, para buscar os seus. E um outro ponto destacável que eu gostaria de ler com vocês está aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É assim que nosso Senhor Jesus vai vir. E a vinda de Cristo não vai mudar o nosso caráter, apenas vai fixá-lo. Veja, está bem claro aqui. Outro tempo de graça não convenceria os ímpios. Mesmo que Deus tivesse dado outra vez a oportunidade, os ímpios não mudariam sua vida. Eles iam continuar nas mesmas coisas. Essa é a nossa única e última oportunidade para formar um caráter que nos habilita o quê? Para o futuro lar que o Senhor preparou para todos que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Não haverá. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. O dilúvio nos mostra que houve ali um período de graça. E quando a porta da arca se fechou, terminou o tempo da graça. Ao mesmo tempo é aqui, quando as pragas começarem a cair, nós já saberemos que a porta da graça se fechou. Mas lembra que os juízos começam pela casa de Deus, por aquele que sabe. Se você sabe da verdade, talvez o seu nome já tenha passado em revista, talvez o meu já tenha passado em revista. Mas nós não sabemos. Por isso o preparo é todos os dias. Não devemos negligenciar. Depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão tomado a sua decisão. Todos serão examinados, julgados de acordo com a luz que tiveram. E com a luz que tinham em mãos. E buscaram ou não buscaram. Porque se você tem isso aqui na sua mão e você não lê, você não busca, você não procura, se você tem isso aqui na sua mão, se você tem todos os livros no seu celular e você não lê, você não quer saber, porque você não quer viver, você vai ser julgado por aquilo que você fez. Se depois que o Espírito Santo trouxer convicção em seus corações, as pessoas continuam resistindo à verdade e usam sua influência para impedir que outros o recebam, porque tem pessoas que, além de não receber, não quer que outros recebam. Não quer que alguém da parente ouça, não quer que alguém da família ouça, algum amigo ouça. Tem gente que fica bloqueando a outra pessoa de receber a mensagem. Eles nunca se convencerão, diz aqui. Não buscaram a transformação do caráter no tempo da graça que lhes foi concedido. E Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é decisiva. Veja agora aqui 2 Pedro, capítulo 3, o verso 14, que diz assim, ó. 2 Pedro 3, 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É assim que nós devemos estar quando Cristo Jesus vier. Você quer estar assim? Eu quero convidar você nesse momento a pedir a Deus para que você possa se arrepender, que você possa fazer como os discípulos fizeram para receber o Espírito Santo de Deus, porque só assim receberemos a chuva. Só assim receberemos o Espírito Santo de Deus, só assim os nossos vasos lá de Mateus 25, das virgens,
estarão repletos de azeite. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa hoje trabalhar o seu caráter, para que quando Cristo vier, ele seja fixado da forma que ele está. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, quantas oportunidades o Senhor tem nos dado, quanto do seu amor tem derramado, quanto da sua graça tem abundado na nossa vida e nós temos rejeitado. Ó Pai, não permita que estejamos perdidos, não permita que andamos em injustiças. Nós queremos andar na sua graça, nós queremos andar no valor da justiça, da bondade. Nós queremos ser achados ali, não em falta, mas em abundância, ao lado de Cristo, vivendo este caminho da salvação com amor, não com negligência, não com falta de atitudes para com a verdade, não com aborrecimentos, mas, Senhor, vivendo de acordo com a sua palavra, com alegria, com regozijo. Ajude-nos a ser fiéis, ajude-nos a estarmos sempre em oração, sempre buscando a sua palavra, lendo os espíritos sagrados de profecia que foi dada a cada um dos profetas, que foi dada a Moisés, que foi dada a Jeremias, Isaías, a todos os discípulos e também, Senhor, a nós, os nossos dias, através da sua profetisa. Nós queremos estudar, queremos saber mais, queremos cada dia mais ter mais tempo para Ti. Sabemos que o tempo do fim está terminando. Esse tempo está cada vez mais chegando ao fim. E o que estamos fazendo? Será que estamos negligenciando Sua palavra? Será que estamos vivendo de acordo com o que o Senhor quer que vivamos? Precisamos de Ti. Nós queremos viver por Ti. Ajuda-nos a viver por Ti. Nós Te pedimos, nós Te rogamos, queremos o Teu poder, queremos a Tua graça em nossa vida. E sabemos que para isso precisamos também fazer a nossa parte. Que nós possamos fazer a nossa parte em viver ao lado da Sua verdade. Não só em obter conhecimento, mas praticá-lo. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos por amor a Jesus. Amém. E eu espero você até o nosso próximo estudo.